Fala pessoal, tudo bem? Vamos retomando por aqui então. Hoje eu gostaria de discutir um assunto que eu adoro com vocês, beleza? Eu coloquei o questionamento aqui no vídeo: por que será que um jogador profissional de futebol que treina 8 horas por dia de futebol pega a bola e chuta a bola longe do gol numa final de campeonato, num pênalti? Eu acho que qualquer um de nós, se a gente colocar em estados normais, sei lá, você vai agora no Maracanã, lá vazio, coloca a bola na marca do pênalti, chuta com uma força relativamente boa pro gol, você vai fazer o gol. Aliás, você vai acertar o alvo, né? Fazer o gol é outros 500, porque ali tem um goleiro profissional. Mas enfim, pelo menos você não vai chutar a bola para longe. Você vai ver que a explicação disso, no fim das contas, eles vão dar um peso muito grande para aspectos psicológicos. E a gente tem entendido a importância desses aspectos hoje. Então, é bem comum hoje a gente ter várias pesquisas na área da aprendizagem motora, que é a minha área, na área do treinamento esportivo, na área do treinamento de força, na área de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, enfim. Tem vários estudos dentro da área da autoeficácia e da percepção de competência. Eu vou usar esses dois termos que tem autores que não lidam eles como sinônimos, mas enfim, para a gente aqui vai ser sinônimo, certo? Ou seja, qual é a importância do cara se perceber competente? No fim das contas, o que eu quero discutir com você hoje é assim: tem gente que tem muita competência, é muito bom, mas não se percebe muito competente. Tem gente, por outro lado, que se acha muito, mas não é nada, entendeu? Tem gente que é muito, que se acha, que se percebe bom e realmente é, e tem gente que percebe-se ruim e de fato é incompetente mesmo. No fim das contas, você vai ver que competência não tem relação direta com a percepção de competência. Então eu posso ter um atleta, por exemplo, muito competente, e ele não se perceber assim. O que é péssimo, porque olha só, pensa bem, você tem lá o seu atleta, ele está no meio do jogo e ele é muito bom, tecnicamente é o que a gente chama de leão de treino, é o cara que vai e decide tudo. Aí no momento mais crítico do jogo ele está com a bola no pé, futebol. Você acha mesmo que se ele não se sentir muito bom, ele vai chamar a responsabilidade para si ou ele vai tocar de lado? Você acha mesmo que o seu atleta de vôlei, na hora da cortada, o último ponto, ele não se percebe tão bom? Ele mas ele não se percebe assim. Você acha mesmo que ele vai estourar a bola para decidir ou ele vai dar uma largadinha? Você percebe que no fim das contas não adianta a gente só dar treino técnico para as pessoas? A mesma coisa acontece com os fisioterapeutas. Tem lá um idoso que está com um processo de reabilitação, você treina com ele dentro da clínica, ele tem muita capacidade. Mas se você não treinar a percepção de competência dele, ele não vai sair de casa até a padaria sozinho, porque ele não tem percepção da competência dele. Ele até tem, mas ele não se percebe tão bom. Aí ele não usa aquilo que ele tem. Ou seja, é muito importante que a gente não só melhore a capacidade das pessoas, mas também faça com que essas pessoas percebam que elas estão melhorando. Por quê? Na maioria dos casos, pessoas que têm uma percepção de competência, ou seja, nossa, eu acho que eu dou conta disso aqui, que seja genuíno. Porque uma coisa é chegar para vocês e falar, nossa, eu sou bonzão, mas eu, comigo mesmo, não se senti. Então, tem que ser subjetivo. A pessoa que tem uma percepção de competência alta, ela estabelece metas mais desafiadoras dentro do esporte, tem comportamentos mais intensos, persistentes, resilientes, ela tem o que a gente chama de winning feeling, que é aquele sentimento de vitória dentro do campeonato. Então o cara, sei lá, tá na final, ele dá o melhor de si porque ele quer ganhar, é winning feeling. Ele apresenta um outro sentimento que é flow feeling, que é a perda da consciência e a automaticidade dos movimentos. A gente pode falar sobre isso, mas é um aspecto muito legal do alto rendimento. Flow feeling, que é o estado de fluidez, o cara entra no automático e as ações dele se tornam mais eficientes. E no fim das contas ele tem desfechos mais positivos no fim das contas, é o cara que vai resolver para você. Enquanto que o cara que tem baixa percepção de competência, mesmo ele sendo muito bom, mas ele não se percebe muito bom, ele tem sentimento de desespero. Ele não é um cara motivado pelo winning feeling, ele é motivado por evitar vergonha.
Então ele tá com a bola no saque. Ao invés dele, porra, agora eu vou forçar esse saque e vou decidir. Ele não, ele vai fazer assim, meu, quer saber? Eu vou só passar a bola pro lado de lá, eu vou tirar do meu, sabe? Você entendeu? Não é um cara que ele é motivado pro winning feeling, ele é motivado pela vergonha. Para ele é mais importante não passar vergonha do que ter o desejo de ganhar, tá certo? Ele tem projeções de falha, então ele vai cobrar um pênalti, ele já se imagina errando e tudo aquilo que vai dar merda. Ele tem menor resiliência, ou seja, se ele tiver alguma lesão, por exemplo, ele não vai ter tanta força de vontade para se reabilitar. Os comportamentos no treino são menos intensos, são menos persistentes e, obviamente, os desfechos das ações esportivas, seja lá qual for, eles são piores. Por quê? Porque o cara não tem percepção da competência dele. Você percebeu que, no fim das contas, a gente não pode só olhar para a competência do cara. Eu acho que o profissional de educação física, a gente é craque em deixar as pessoas boas nas respectivas áreas que a gente treina elas. Mas a gente não é craque em fazer com que elas se percebam competentes. Eu tinha um técnico, nossa, quando era criancinha, sei lá, iniciando no vôlei, para ele era importante não errar o saque. Aí ele ficava na mente dos moleques, sei lá, molecada de 10, 11 anos, pelo amor de Deus, não vai errar o saque, não vai. E ele tinha uma unha grande que quando você errava, ele cutucava você e te machucava. As pessoas achavam isso normal. Mas o que ele tá plantando? Aquele jovem atleta, nem sei se vai ser atleta profissional, mas, meu, em mim, eu ia pro saque tremendo. E aí, sabe o que acontece? Quando você tem muito medo, tem uma percepção de competência ruim, você adota um negócio chamado foco interno, que eu já comentei, que é prestar atenção no próprio movimento. Então, o cara que vai cobrar um pênalti está com medo de errar, o Giordano, quando esse técnico botava muita pressão em mim no saque, eu queria tanto acertar aquele saque que eu tentava controlar os meus próprios movimentos. E eu já comentei com vocês, toda vez que a gente direcionar a atenção para foco interno, a eficiência... Peraí, a moto passando. A eficiência do movimento é menor, porque as ações humanas elas são automatizadas e é natural que a gente adote foco externo. Então, olha só a relação que interessante. Quando a gente tem baixa percepção de competência, a gente tende a adotar foco interno. Quando a gente adota foco interno, a gente tem um desfecho pior em termos de movimento. A gente vai errar, porque a gente está com foco interno. Quando a gente erra, a gente retroalimenta e se torna se percebe menos competente. E isso é um ciclo vicioso que a gente insiste em manter na educação física. Aí, meu querido, é óbvio, eu ia com medo pro saque, errava, me dava mais medo, errava, me dava mais medo, errava, e assim por diante. O Baggio errou o pênalti, eu não sei como ele ficou, mas eu já escutei que depois daquilo o desempenho dele caiu, e ele era o melhor jogador daquela Copa. Por quê? Porque percepção de competência, o mesmo acontece, o time tá ganhando, tá, beleza, vai começar voando. Por quê? Porque tem uma percepção de competência melhor. Agora, o time tá péssimo, tá mal, quase caindo, e perde. Cada vez que perde, a percepção de competência vai minando. E aí, meu querido, é óbvio que o desempenho vai ser prejudicado. Pense muito nisso, então. Não adianta em qualquer âmbito de atuação do profissional de educação física, se você só aumentar a competência do cara e não aumentar a percepção dele em relação a essa competência, você está atuando muito mal, tá bom? O prof volta aqui para conversar com vocês, então, as 4 fontes da percepção de competência. Já vou falando, hein? Realização pessoal, experiência vicária, estados fisiológicos e persuasão social. Você vai ver que, no fim das contas, a gente tem que lidar com pessoas do jeito que elas são. Elas não são robozinhos, elas são pessoas que sentem, tá bom? É isso. Passa pra frente aí, vamos se fortalecer em relação à educação física. Cuidem daqueles que vocês amam. Eu volto aqui numa outra hora. Um abraço.